Boa tarde a todos. Vamos passar as notícias da Semana do Transporte. Hoje completa o 21º dia de greve dos metroviários em busca dos seus direitos, em busca da garantia do emprego. Metroviários entram mais um dia de greve e nada é falado na cidade. Aí eu faço a pergunta: 21º dia de greve do metroviários, querendo garantir seus empregos. E muitos fogem da responsabilidade. Belo Horizonte está com o pior transporte público para a população depois da greve do metrô em Belo Horizonte. Os usuários do transporte coletivo hoje saem de casa sem saber que hora vão voltar para casa e muitas das vezes tem de sair bem mais cedo para conseguir chegar no horário certo no seu serviço. Então a população fica mais tempo no percurso para casa do que dentro da empresa, às vezes se torna um tempo bem maior. Mas algumas ideias que a gente veio trazer do que está acontecendo na cidade. Vimos que o ex-prefeito, com sua demagogia, com sua hipocrisia, veio a público e prometeu em 2016 para a população que os problemas do transporte iam ser solucionados, com aquela ideia que o problema existia dentro da empresa que gerencia o trânsito hoje, que é a BH Trans. Então foi gerada aquela imagem: vai ter a CPI da BH Trans, vai ter a CPI da BH Trans, vamos descobrir as irregularidades que essa empresa tem, o que ela causa de ruim para a cidade. E foi feita a CPI, e nessa CPI foi constatado que havia alguns erros, que a tarifa, se fosse olhar o ponto real dela lá atrás, em 2018, que parece que foi a CPI, tinha que estar 5 e pouco. E hoje estamos vendo o que está acontecendo. E passou os tempos e mais na frente foi criada uma CPI do transporte, aonde que durante essa CPI eles já tinham o plano de acabar com uma empresa sem mesmo saber qual era o problema que essa empresa tinha. Uma empresa enxuta, uma empresa que tinha renomações, uma empresa que tinha um crescimento muito grande em outros territórios. E bem mesmo antes de acabar a CPI, a Câmara Municipal já tinha o seu plano arquitetado de extinguir a empresa. Mandaram um projeto de lei de extinção da empresa. Mas eu estou sem entender. Qual é a função da Câmara Municipal em Belo Horizonte? É fiscalizar os órgãos públicos que estão aí. Esse contrato que eles mostraram um erro, esse contrato é de 2008, onde que ele foi feito por um procurador e veio caminhando por vários anos com erros. E ninguém nunca fiscalizou esse contrato, ninguém nunca falou nada a respeito desse contrato. Só hoje que foram achar os problemas do contrato, só hoje que foram ver que esse contrato ia chegar uma hora que ele ia ser insustentável para a cidade. Não viram isso antes. Por quê? Por quê? Será por quê? Porque os vereadores de Belo Horizonte, muitas das vezes, tomam decisões muito precipitadas. Muitas das vezes, quer agir como se fosse o executivo e não fazendo a sua obrigação, muitas das vezes, que é fiscalizando, que é tentando procurar tratar a ferida, não ficar passando metiolate, não ficar escondendo atrás dos problemas e não tentar solucionar os problemas. Mas vimos que a cidade está acabada, destruído o transporte público em Belo Horizonte. A Câmara Municipal quer fazer o papel do executivo, que é criar as normativas de trânsito, que é fazer as melhorias que tem de fazer no trânsito, que é fazer as normativas do transporte,
Se a Câmara Municipal tem algum projeto para o transporte, cabe ela lançar o projeto e mandar para o Executivo analisar. Não é a Câmara Municipal inverter os valores. A Câmara Municipal tentar fazer o papel do Executivo e não fazer o papel que ela do Legislativo, que é fiscalizar. Então tá havendo uma inversão muito grande de valores. O nobre vereador Gabriel Azevedo veio e traz ideias para melhorar a cidade, mas não apresenta para o povo. Não apresenta para o povo, não mostra para o povo. Só vem com demagogia. Então houve um desequilíbrio muito grande aí. Acabaram com uma empresa sem mesmo colocar outra empresa para assumir o trânsito e tentar diminuir o impacto negativo que está sendo causado hoje no transporte e no trânsito. Não fizeram isso. Antes mesmo do processo acabar, eles já tinham planos diabólicos para eliminar a empresa, aonde que a empresa foi achar 3 pessoas que cometeram o erro, segundo eles, segundo os documentos, não é eu que estou falando, segundo os documentos. O presidente, um secretário e um assessor prejudicou mais de 1.000 pais de família, aonde em que trabalham sem estrutura, sem garantia de emprego, não sabem o que vão fazer. Muitos ali estão ali dentro daquela empresa por vários anos e não sabem qual vai ser o caminho que vai tomar daqui para frente. E a CIMOB foi criada com uma estrutura muito frágil, mas não trazem a solução para o problema. Olha, prefeito, o gasto do transporte é esse daqui, ó. Nós temos 50 mil de idosos, nós temos 10 mil de deficientes, nós temos 3 mil carteiros que também não pagam a tarifa. Esse é o custo da tarifa que sobra para a prefeitura. O que nós vamos fazer isso? O empresário não vai querer arcar. O empresário não vai querer bancar esses prejuízos. Alguém vai ter de bancar. Se o empresário não banca, quem banca é a população. Mas a população, muitas das vezes, não entende o papel dela de cobrar. Estamos vendo que a população, muitas das vezes, deixa a desejar. Muitos falam a respeito de muitas coisas, de motorista nervoso, estressado, mas será por causa de que isso? Os cobradores foram retirados de dentro do transporte coletivo, ninguém falou nada, a prefeitura se calou perante a situação, o ex-prefeito, com as suas promessas que não foram cumpridas, a Câmara Municipal deixa a desejar que as multas são dadas, mas não são executadas. Então você vê que há um desequilíbrio muito grande na nossa cidade. A Câmara Municipal muitas das vezes querendo fazer o papel de executivo, e o executivo passado que estava falhando muito e deixando a desejar, e com brigas e com birrinhas, e deixando a cidade a mercê como a cidade está hoje, de não sentar e dialogar. Não cabe à Câmara Municipal tentar criar um grupo para recompactuar esse contrato. Esse contrato tem que ser recompactuado com estudo feito pelo Executivo. O Legislativo, ele tem de fiscalizar e participar para saber se a execução dessa recompactuação do transporte vai atender a população de verdade. Quais os benefícios que isso vai trazer para a população. Não adianta a gente ficar só falando e não trazer a solução, não. O Executivo está fazendo a sua parte, que é tentar resolver o problema o mais rápido possível, porque senão até quando? Já estamos entrando quase no meio do ano, a pandemia já foi praticamente embora, e o transporte público em Belo Horizonte sendo tratado como quadro de horário de pandemia.
e todas as cidades trabalhando normal. Mas em Belo Horizonte, por dificuldades políticas, o transporte passa por isso. Eu falo isso todo dia. Esse ônibus com ar-condicionado e suspensão a ar foi trago num caráter de toque de caixa, de campanha eleitoral, mas isso não foi solução para os problemas da população. Isso não resolveu o problema da população. O que adianta você dar conforto para a população, mas não ter ônibus suficiente para atender a população, e a população andar esmagada como a população anda? O que adianta? Então nada é falado, nada é cobrado, a Câmara não fiscaliza. A Câmara Municipal não sabe quantos veículos BRT tem rodando no sistema. Quantos veículos articulados que foram retirados do sistema por alguma coisa e não foram recolocados. Quantos veículos que já foram incendiados por problemas mecânicos, a Câmara não sabe. Ninguém vem a público falar com a população. Só vão sacrificando, esticando, colocando os quadros de horário apertado e o motorista que sofre lá na ponta. O motorista é uma das maiores vítimas, porque ele trabalha numa sobrecarga muito grande. Muitas das vezes ele não tem tempo de fazer a sua refeição corretamente, ele não tem um tempo de intervalo que ele necessitaria para ele estar fazendo uma viagem e outra. E aí ninguém se manifesta, ninguém fala nada, ninguém se posiciona perante a situação. E tudo vai acontecendo de uma forma inusitada na nossa cidade, e todos ficam calados perante ao sistema. E aí, povo, estou falando todos os dias, o MOVE, ele precisa de ser readequado, o transporte do MOVE. Estamos vendo muito erro no MOVE. O MOVE hoje, ele passa nas avenidas que ele passa com velocidade bem abaixo do nível normal em outras capitais. Ele não tem um corredor acessível para ele, ele roda no meio do trânsito, então ele não tem uma qualidade. Os semáforos da cidade não são, não tem sincronia. Todos os sinais da cidade não tem sincronia. Muitas das vezes o motorista sai de um ponto, fecha o outro, sai de um, fecha o outro. Isso causa um desgaste. Então o MOVE hoje, ele tem que ser recompactuado, os itinerários, ser revisto, o que pode ser feito para ajudar a população, refazer, mudar essa situação do transporte. Sabemos que essa situação do transporte não pode continuar do jeito que está. Que essa situação do transporte, a gente ficar vendo e só falando bonito, isso não resolve o problema da população. Estou falando com vocês que eu fiz o estudo, o MOVE gasta 17 minutos para dar a volta na área hospitalar e voltar na Santos Dumont com o Espírito Santo. Aí eu fiz o itinerário inverso, ele descendo pela... Agora fugiu da minha cabeça aqui, deixa eu tentar. Ele entra na Alfredo Baleno e desce a Alameda Ezequiel Dias, à direita, pega Andradas, elevado, túnel, tudo. 17 minutos nós fizemos o cálculo baseado em cima situação. 17 minutos deu na estação 1º de maio. Então você vê como que você melhora a vida do usuário com uma mudança que você faz e ninguém fala nada. As cabines que estão faltando no sistema, Paraíba, a cabine da área hospitalar que não tem, que causa um desgaste muito grande, 13, 14 minutos fazendo embarque. E aí, como que a gente vai melhorar um sistema, sendo que a gente só fica falando muitas das vezes como os parlamentares e não trazendo a solução? Então não adianta a gente ficar nessa novela e ficar nessas discussões. Nós temos de ajudar o executivo a solucionar esse problema.
E eu acho que o executivo tinha de ser refeito um estudo que acabar uma empresa tão sólida como a BH Trânsito vai causar um impacto muito negativo para a cidade. Ou então, requalificar essa empresa seria o melhor caminho para ser tomado. Gente, eu agradeço a todos. Hoje eu falei um pouco mais. Que Deus abençoe a vida de todos vocês abundantemente. Uma boa tarde. Eu gostaria que todos ajudassem a compartilhar a sua ideia, que a gente possa fazer uma Belo Horizonte melhor, que a gente consiga fazer a cidade ser a melhor cidade para viver como era no passado. Que hoje a gente tem algumas dificuldades e nós podemos mudar isso. Muito obrigado a todos.